ver se você sabe que dia é domingo. Domingo é dia de EBD. Estou indo para a casa do Senhor. EBD. Estou indo para a escola aprender. Aos domingos me arrumo, eu já sei pra onde ir. É dia de aprender, minha revista vou abrir. De Jesus quero saber, Ele é meu Salvador. Com Jesus quero crescer, é pra EBD que eu vou. Estou indo para a casa do Senhor. EBD. Estou indo para a escola aprender. Vou levar os meus amigos, quero todo mundo comigo. É tão bom saber de Cristo, eu sou tão feliz por isso. De Jesus quero saber, Ele é meu Salvador. Com Jesus quero crescer, é pra EBD que eu vou. Estou indo para a casa do Senhor. EBD. Estou indo para a escola aprender. EBD quer dizer Escola Dominical. EBD, EBD, com Jesus venço o mal. EBD, EBD, com Jesus no coração. EBD, EBD, não vou faltar uma lição. EBD quer dizer Escola Dominical. EBD, EBD, com Jesus venço o mal. EBD, EBD, com Jesus no coração. EBD, EBD, não vou faltar uma lição. Estou indo para a casa do Senhor. Vamos lá! EBD. Estou indo para a escola aprender. Vem comigo! Estou indo para a casa do Senhor. EBD. Estou indo para a escola aprender. Olá, crianças, tudo bom? Pronto, hoje nós vamos falar sobre a história da Torre de Babel. Vocês já ouviram falar? Bom, Gênesis capítulo 11, versículo de 1 ao 8, nos fala que depois do dilúvio, houve-se na face da terra, foi levantar na face da terra um ditador, tirano, um homem muito mau, que era bisneto de Noé, chamado Nimrod. Nimrod, ele queria agrupar todo aquele povo, amém? Para que ele fosse o quê? Tido como adorador. Ele queria ser adorado, né? A questão do egoísmo, amém, gente? Do orgulho, né? Que ele queria aquele povo só para ele. E isso não agradou o coração de Deus. O desejo de Deus naquela época, após o dilúvio, era que todas as pessoas se espalhassem pela face da terra, a fim de cultivarem, de produzirem e serem felizes, livres. E Nimrod, ele queria escravizar aquele povo, amém? E isso não era da vontade do Senhor. Então vamos para o nosso texto de meditação da nossa aulinha de hoje. Gênesis capítulo 11, versículo 8, fala assim: Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar aquela cidade. Porque houve um momento naquele período que ninguém entendia mais nada, ninguém entendia a língua de ninguém.
Entendeu? Então, levando para os nossos dias de hoje, o que essa história nos faz lembrar? A questão das coisas pequenininhas, aquelas coisas, os carrinhos, os brinquedinhos, né? As coisas que nós temos em nossa casa, que muitas vezes a gente quer guardar, né? Trancar, mas a gente não quer repartir, a gente não quer dividir, não é verdade? Com nossos amiguinhos, com nossos coleguinhas, com nossos irmãozinhos, a gente quer guardar para a gente e não quer dividir, né? Então, Nimrod, aquele grande homem tirano, um homem muito mau, ele queria fazer com que todo aquele povo fosse apenas dele, amém? E isso, olha, realmente desagradou o coração de Deus. Então Deus ele fez descer um grande terremoto, né? E rachou aquela torre ao meio. Conta-se também em Gênesis, né, o livro de Gênesis também nos fala que Nimrod ele queria construir aquela torre que fosse até os céus, que pudesse subir até o céu, porque eles tinham medo também de que viesse um novo dilúvio sobre a face da terra. Não é verdade? E aquele povo era escravizado, era maltratado, era infeliz nas mãos de Nimrod. E o Senhor, nosso Deus, Ele quer que todos nós sejamos felizes, que a gente possa produzir, que a gente possa ser feliz, né? Produzindo na face da terra, agradando ao Senhor no nosso colégio, em nossa casa, na nossa igreja, né? A igreja em qual nós congregamos, repartindo e dividindo com o nosso próximo. Amém? Agora eu vou lançar aquela perguntinha. Bom, o que foi que fez, né? O que foi que levou o Senhor, nosso Deus, dividir as línguas, né? Naquele período, naquele momento, porque naquele momento ninguém entendia mais nada. O que foi que fez com que Deus dividisse as línguas naquele período, naquela época? Como vocês sabem, cada um de nós hoje, as pessoas falam em línguas diferentes, né? Existe o inglês, existe o espanhol, existe o francês. Então, tudo isso se deu naquele período. E qual foi o objetivo principal de Deus ter feito a divisão das línguas? Amém? Bom, essa resposta nós vamos deixar para a nossa próxima linha. Amém, crianças? Grande barulhada na Torre de Babel. Grande barulhada na Torre de Babel. Acabou meu tijolo, traz pra mim. Hã? Isso é uma jaca. Alguém traz um martelo aí pra mim? Mas isso aqui é uma galinha. Foi um auê, ninguém podia se entender. 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 Grande barulhada na Torre de Babel. Grande barulhada na Torre de Babel. Je ne comprends pas. 转找，传找。 A carneirite cuptom de um timer? ¿Por qué nadie entiende lo que estoy hablando? Foi um auê, ninguém podia se entender. 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 Grande barulhada na Torre de Babel. Grande barulhada na Torre de Babel. Agora a gente vai cantar essa frase, só que trocando as vogais. Primeiro com A, depois com as outras. É pra gente imaginar a confusão que foi. Grande baralhada na tarra da Babal. Grande baralhada na tarra da Babal. Com E, Grande berelete, ne terre de Bebel. Grande berelete, ne terre de Bebel. com I, Grinde birilinde, niti de bibiu. Grinde birilinde, niti de bibiu. com O, Grande baralhada na torre da Babel. Grande baralhada
podia se entender. Foi um auê, um auê, um auê, ninguém podia se entender. Foi um auê, um auê, um auê, ninguém podia se entender. Pessoal, alguém aqui fala português? Bom, gente, agora nós vamos fazer a nossa oração para a gente encerrar a nossa aulinha de hoje. Amém? Vamos lá, vamos fechar os nossos olhinhos e vamos orar ao Papai do Céu para que Ele venha nos dar um coração que a gente possa ser agradável diante das pessoas, dividir e saber compartilhar. Amém? Vamos lá? Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, em nome do Senhor Jesus, nesse momento, Senhor, nós pedimos a Ti, Pai, condição, a capacidade, o Teu auxílio, Senhor, para que nós possamos ter um coração bom, meu Deus, a fim de poder compartilhar, meu Pai, com o nosso próximo, Senhor, com as pessoas, Pai, ao nosso redor, Senhor. Senhor, nós te agradecemos por essa aula, Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse dia maravilhoso, em qual nós podemos usufruir da Tua palavra, Pai, e compartilhar com nossos irmãozinhos. E nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.